Olá, turma, tudo bem? Aula de hoje, vou falar sobre bateria de automóvel ou acumulador de chumbo. Aula 8 de eletroquímica. Lembra lá na primeira aula de eletroquímica? Eu falei de Luigi Galvani, que começou a experiência de eletroquímica com uma RAM, né? Quando a RAM se mexeu, ele saiu correndo. E eu falei que a gente ia sair da RAM e chegar até a bateria de carro. Mas na próxima aula eu ainda quero falar de um outro tipo de pilha, que é uma pilha mais moderna chamada de célula de combustível, que está muito em moda e é bom a gente saber mais ou menos como funciona essa célula de combustível, né? Aula de hoje sobre bateria. Bateria é diferente de pilha. Por quê, Mondra? Porque bateria é um conjunto de pilhas. Então, uma reunião de pilhas que na nossa bateria é colocada em série. Tá? Então, na bateria do carro, essas pilhas são todas colocadas em série. Isso é polo positivo ligado ao polo negativo da outra, polo positivo de uma, o polo negativo da outra. Tá? Isso significa que vai manter a corrente, mas vai somar as diferenças de potencial. Então, na bateria do carro, as pilhas são 6 pilhas normalmente, e essas pilhas são todas colocadas em série. Isso foi inventado por um francês em 1858, chamado Gaston Planté. Tudo bem? Então, bateria, um conjunto de pilhas, tá? Cada uma dessas baterias é formada por 6 pilhas. Como funciona cada uma dessas pilhas? Ó? Essas pilhas, fisicamente a gente vai ter aqui placas de chumbo que eu coloquei aqui em vermelho, e placas de dióxido de chumbo. Esse dióxido de chumbo, normalmente ele é em pó, então é chumbo revestido com dióxido de chumbo em pó. Vai formar o polo positivo da minha pilha. E as placas de chumbo, que nas baterias atuais também apresentam um certo índice, né, um certo teor de antimônio e cálcio, tá? Esse chumbo ele vai formar o polo negativo, o anodo da minha pilha, enquanto que o dióxido de chumbo vai formar o catodo, polo positivo, certo? Tudo isso aqui é separado ainda por um plástico para evitar o contato entre esses eletrodos e mergulhado numa solução de ácido sulfúrico de densidade 1,8 gramas por centímetro cúbico. Vamos analisar quimicamente o que acontece. No momento que você chega lá no seu carro e você dá a partida no carro, coisa importante, então, na hora de dar a partida, certifique-se que o rádio não está ligado, os faróis do carro estejam desligados. Tá? Procure não estar usando as outras partes elétricas do carro. Por quê? Porque a bateria ela vai ser muito exigida na hora da partida do carro. Então, quando você dá a partida no carro, quem faz ocorrer essa partida, quem faz o motor do carro girar, é a nossa bateria. Tá? Essas pecinhas aqui, tá, que formam a bateria, é que vão fazer o motor do carro girar. Tá? Olha lá, quando você dá a partida, do polo negativo vão sair os elétrons. Tá? No polo negativo, no anodo, eu vou ter o chumbo saindo de chumbo 0 e indo para chumbo 2+, sofrendo oxidação, perdendo elétrons. Enquanto que no polo positivo, no catodo, chegam os elétrons. Então aqui ó, o chumbo tem NOx mais 4 e vai passar para um NOx mais 2. Vai ganhar 2 elétrons. Então no anodo o chumbo oxida, no catodo o chumbo reduz, ganha 2 elétrons. Potencial de oxidação, potencial de redução, somam os dois, eu vou ter aqui a DDP, correto? Ou a força eletromotriz, na verdade, dessa pilha, que dá 2,04 volts, o que dá uma DDP de 2 volts. Lembra que DDP é diferente de força eletromotriz. Uma diferença pequena, mas tem diferença. Na reação total, eu tenho o chumbo oxidando e o chumbo reduzindo. Chumbo metálico oxidando, chumbo mais 4 se reduzindo a chumbo 2. Detalhe importante, repare que essas reações, elas são todas reações reversíveis, que podem ocorrer em sentido contrário. Isso significa que essas pilhas aqui já são pilhas que podem ser recarregadas.
Diferente da pilha seca, né, de Leclanché, que não pode ser recarregada. Essas pilhas já podem ser recarregadas. Ah, Mondre, como que é feito isso? Isso aí é feito através de uma ideia muito bonita, turma. Isso aí é feito através de um aparelhinho que nos carros antigos era chamado de dínamo. Muita gente ainda chama de dínamo. Nos carros atuais é chamado de alternador. Esse alternador é um aparelhinho que usa eletromagnetismo. É algo sensacional, turminha. O motor do carro girando faz girar um rotor que faz girar ímãs que gera corrente elétrica que por sua vez gera uma voltagem de 14,5. Na verdade, esse alternador gera uma voltagem acima de 20. Depois aparelhinhos lá dentro transformam essa voltagem em torno de 4,5 volts. E esse aparelhinho vai fazer com que a corrente elétrica circule agora, ó, da direita para a esquerda. Então essa reação aqui na pilha começa a ocorrer da direita para a esquerda. Isso com o nosso carro funcionando. O motor do carro funcionando faz com que esse aparelho, o alternador, force aqui uma reação da direita para a esquerda. Ou seja, começa a carregar novamente a nossa pilha, a nossa bateria. Então, da esquerda para a direita é quando você liga o carro. Ligou o carro, o motor funcionando, faz a reação ocorrer da direita para a esquerda. Correto? Um processo forçado agora, né? Mas que recarrega a nossa bateria. Aí no outro dia, quando você dá a partida novamente, a sua bateria ela vai estar recarregada. As pilhas vão estar recarregadas. Isso se não der problema nenhum, né? Normalmente quando o carro não pega, o cara fala assim, a culpa é da bateria. Normalmente a culpa não é da bateria. As baterias atuais elas têm uma duração em média de 2 a 3 anos. São baterias blindadas, né? Não tem nem mais esses pontinhos aqui que eu coloquei, que antigamente a gente colocava água destilada na bateria. Hoje em dia nem precisa disso. São baterias blindadas, tá? Que duram normalmente de 2 a 3 anos. Ah, então onde vai estar o problema, Mondra? O problema, turma, normalmente vai estar aqui, ó, no alternador. Se o alternador não estiver funcionando, a sua reação não ocorre da direita para a esquerda, a sua pilha não recarrega, ou seja, a sua bateria não recarrega, e no outro dia você vai dar a partida e o carro não pega. Tudo bem? Conselho para quem gosta aí de ciências, né? Não só de química, de física, de matemática, mas de ciência. Dê uma olhada como funciona o alternador. É um processo mágico, tá muito bonito, tá, turminha? Bom, espero que tenha ficado mais claro o funcionamento da bateria do carro, tá? Um beijo para vocês, deem uma olhadinha lá no curso Mondragon no YouTube, né? Química e Vestibular do Mondra, acompanhe as outras aulas e na próxima aula eu vou falar sobre as tais células de combustível, que vem a ser já uma tecnologia de ponta que estão querendo implantar nos carros atualmente. Tudo bem? Beijo no coração de vocês.